Sejam bem-vindos, então, alunos da disciplina de Urgências e Emergências da UX. Hoje, então, nós vamos discutir um tema chamado choque. Nessa revisão, eu excluí vários dos slides da minha versão anterior dessa aula. Dei uma enxugada no tema, visando especificamente focar naquilo que é mais importante, assim, nos conceitos mais definitivos, porque a questão da hemodinâmica avançada, com instrumentos mais elaborados e variáveis hemodinâmicas mais elaboradas, ela pode ser um pouco confusa nesse primeiro contato. Então, o que eu vou traduzir mesmo aqui para vocês são os aspectos mais importantes, assim, bom, o que é choque, qual que é a fisiopatologia do choque, como é que a gente reconhece o choque, e em relação ao tratamento eu vou tentar conceitualizar assim o tratamento de formas gerais e focar principalmente em ressuscitação com fluidos e no uso de drogas vasoativas. Então, para a gente começar a nossa discussão, vou colocar para vocês aqui um caso clínico. Um paciente masculino, jovem, de 28 anos, mecânico, sofreu um acidente automobilístico, uma colisão motocicleta-automóvel com alta energia cinética, foi atendido pelo serviço pré-hospitalar no local da colisão, já recebeu 1.800 ml de cristalóide EV por 2 acessos venosos periféricos nesse tempo aí do atendimento até chegar na emergência. E ao exame ele continua em mau estado geral, ele está pálido, está cianótico, com alteração do estado mental, a testa dele está sudorética, as extremidades estão frias, pegajosas, a frequência cardíaca dele é de 118, respiratória de 27, com sinais de falência respiratória, respiração rápida e superficial, a pressão de 70 por 30 em ambos os membros superiores, a oximetria de 80% em ar ambiente, a ausculta pulmonar é normal e a ausculta cardíaca tem um ritmo regular, com bolhas hipofonéticas e sem sopros, sem déficits focais e sem edema. Então, um caso típico de uma apresentação de choque num cenário de trauma. Dentro do FAST, você utiliza o ultrassom à beira do leito para obter essa corte, que é o paraesternal de eixo longo, mostrando um ventrículo esquerdo aqui com cavidades normais, massa ventricular normal, ventrículo direito não está dilatado. Você já exclui aqui tamponamento cardíaco, tá? Aqui está a aorta, aqui está o átrio esquerdo pequenininho, tamanho normal, com válvulas morfologicamente normais. Então, como é que a gente pode abordar esse caso? Qual que seria o diagnóstico e qual seria a conduta? Primeira coisa para a gente entender num caso desse é o que é choque, tá? De forma bastante sintética, bastante clara, choque significa incapacidade de atender às demandas metabólicas do tecido. O que é isso? É a incapacidade de ofertar O2, oxigênio, na quantidade necessária para que a mitocôndria consiga gerar energia para o funcionamento dos órgãos e tecidos, tá? Então, em última análise, o choque vai depender desse balanço crítico entre o quanto que eu estou ofertando de oxigênio, e essa é a tarefa principal do sistema cardiocirculatório e do sistema respiratório que tem que trabalhar juntos nesse sentido, tá? E o consumo de oxigênio, tá? Então, em estados de repouso, esse consumo é uma coisa, porém, em estados de tremendo estresse metabólico, e um exemplo típico desse estresse é o politraumatismo grave. Então, essa demanda pelo substrato oxigênio ele pode aumentar, pode duplicar, pode triplicar, e aí eu posso sobrecarregar o sistema cardiocirculatório, tá? Então, a gente tem que sempre ter em mente que o choque ele não é só a falta de oxigênio, eu posso ter uma falta relativa, eu posso até estar ofertando mais oxigênio do que eu estava, porém meu metabolismo está tão acelerado, grande queimada é um outro exemplo clássico disso, que aí eu não consigo bater essa demanda com o sistema cardiocirculatório mesmo no máximo, tá? Então aqui vocês estão vendo, né, a bomba cardíaca, que é a parte importante do entendimento desse funcionamento cardiocirculatório, a pré-carga nas veias, né, o volume, contratilidade, e aqui nós estamos vendo aqui o sistema periférico com as arteríolas, né, os capilares, onde o oxigênio vai estar sendo ofertado para os tecidos, captados pelas células para funcionamento do sistema
do organismo como um todo, né? Então, lembrando, assim, como é que funciona o sistema cardiocirculatório. A gente tem aqui esse diapositivo do Guyton, nos lembrando que nós temos uma pequena quantidade, em torno de 10% da volemia está contida na circulação pulmonar, né, uma circulação de baixa pressão, recebendo o oxigênio, tá, retornando para as cavidades cardíacas esquerdas, as cavidades cardíacas globalmente 7% da volemia, e da volemia restante, 3/4 estão nas veias, vênulas e seios venosos, ok? A maior parte desse volume, em situações de normalidade, é o que a gente chama de volume não estressado, ou seja, é aquele volume que está enchendo a banheira, mas que não está participando da circulação, tá? Isso vai depender do grau de contração das veias de grande capacitância, né? Que podem aumentar ou reduzir esse volume não estressado conforme a necessidade, ok? Apenas 1/4 do volume, da volemia, então, se encontra dentro de artérias, arteríolas e capilares, porém, é na musculatura dessas arteríolas o principal determinante da pós-carga. Então, as veias e a volemia determinam a pré-carga e a contração de arteríolas determina a pós-carga, resistência vascular que se encontra após o ventrículo esquerdo, ok? Esse é o principal determinante da resistência arterial periférica e, consequentemente, também da pressão arterial sistêmica. Né? Outra coisa importante de lembrar da fisiologia é a lei de Frank-Starling. Tá? Essa lei determina o quê? Que quanto maior o meu stretch, a minha tensão diastólica final dos ventrículos, maior vai ser a força contrátil desse ventrículo na sístole, ok? E isso então, assim, é que conforme eu vou aumentando a pré-carga, que é essa tensão diastólica final dos ventrículos, eu vou tendo um ganho funcional, essa curva, essa relação não é linear, né? Até que eu vou atingir o platô. Por que isso é importante lembrar no choque? Porque na maioria dos estados de choque, principalmente choque hipovolêmico e distributivo, eu vou pegar os pacientes nesse ponto da curva, tá? E o que eu quero é repor a volemia, melhorar a pré-carga desse paciente, para que ele funcione mais ou menos nesse ponto da curva. A partir desse ponto da curva, quanto maior a quantidade de volume, todo o volume que eu der para esse paciente, eu vou não estar ganhando nada de função cardíaca, mas vou estar causando edema. Então, o segredo do tratamento do choque, independentemente do tipo de choque, mas principalmente excluindo aqui choque cardiogênico e obstrutivo, porque choque cardiogênico é falência de bomba e tipicamente aí eu já vou estar lidando com um quadro de sobrecarga volêmica, mas na maioria das vezes o choque não é de causa cardiogênica, o choque é hemorrágico ou choque distributivo, são os típicos mais comuns. Então eu vou ter que conseguir administrar volume para utilizar o mecanismo de Frank-Starling para ter o máximo, melhorar o máximo o débito cardíaco, evitando o risco de dar volume demais para causar edema com consequente prejuízo cardiocirculatório. Tá? Nos últimos 20 anos, isso é uma coisa que eu notei muito, assim, de tendência, né, de a gente ser muito mais rigoroso na quantidade de volume utilizado na ressuscitação, porque antigamente se dava muito pouco valor para o quanto que o edema poderia ser prejudicial para esses pacientes, né, do ponto de vista cardiocirculatório. Hoje existem diversos trabalhos mostrando assim que principalmente depois de 6 horas, 12 horas, o ganho de fluido adicional em litros está linearmente associado com o aumento de mortalidade. Então, a tendência hoje da ressuscitação é ser bastante agressivo na chegada, sempre utilizando algum mecanismo de controle para você evitar o volume assim que não é necessário, que você não vai ter ganho de função cardíaca.
para limitar, e limitar principalmente qualquer ganho de volume depois das primeiras 6 a 12 horas da ressuscitação, porque esse volume tipicamente está associado com edema e aumento de mortalidade. É importante diferenciar o que é o mecanismo de Frankenstein do que é contratilidade, né? Contratilidade é a função cardíaca intrínseca e ela vai variar de acordo com a saúde do paciente, né? Então a gente pode ter pacientes normais, onde a curva de Frankenstein vai ser assim. Nós vamos ter pacientes atléticos, pacientes bastante jovens, onde a contratilidade vai estar aumentada, né? E nós vamos ter pacientes mais idosos, pacientes com doenças cardíacas prévias, né? Onde aí o limiar para dar volume ele vai ter que ser bem mais controlado, porque aí o espaço que eu tenho para pegar e utilizar o Frankenstein vai ser menor. Veja que ele atinge o platô muito mais rápido se ele tem doença cardíaca estrutural do que aquele paciente que é jovem e que não tem doença cardíaca estrutural. Então, quando eu for ressuscitar pacientes em choque, eu sempre tenho que levar em consideração qual que é a contratilidade. E por isso que eu acho que a ecografia à beira do leito é uma ferramenta tão interessante, porque eu consigo, né, estimar isso olhando rapidamente a imagem que eu tenho, eu consigo, aqui é uma imagem que é estática, mas vocês têm que imaginar que o ultrassom vai mostrar isso aqui de forma dinâmica, essa bomba funcionando, e eu consigo ter uma boa ideia de como é a bomba cardíaca que eu estou lidando para ressuscitar os meus pacientes. Então, a pressão arterial, que é uma variável que a gente usa bastante à beira do leito para estimar como é que está o sistema cardiocirculatório, mas eu coloquei esse slide aqui justamente para lembrar que pressão ela não é igual a débito cardíaco a fluxo sanguíneo, tá? Eles estão relacionados, sim, e na maioria dos casos de choque o paciente vai se apresentar hipotenso, tá? Por quê? Porque a pressão ela depende da contratilidade cardíaca, ela depende dessa complacência de vasos de médio e grande calibre, né? É por isso que os idosos, eles têm vasos mais duros, então a pressão arterial nos idosos, ela costuma ser maior, né? E por isso, às vezes, o idoso que está com uma sistólica de 100, para ele aquilo já é hipotensão, né? Depende da volemia, da pré-carga e seus determinantes, então isso é muito importante nos pacientes desidratados e com choque hemorrágico. E depende fundamentalmente do tônus adrenérgico, das catecolaminas endógenas e neurohormonais dentro daquelas arteríolas, causando constrição no músculo liso e determinando a pós-carga, tá? Tipicamente a gente costuma dizer que, regra geral, tá? Uma PM entre 60 e 70 milímetros de mercúrio é adequada para perfusão de cérebro, coronárias e adrenais, tá? Porém, isso é muito importante, mesmo indivíduos com PM de 70 ou mais podem ainda apresentar baixa perfusão de órgãos e tecidos. Porque, então, quando eu perco o volume, ou quando a minha bomba falha, ou quando eu entro em choque vasoplégico, eu atinjo o equilíbrio de todos esses determinantes aqui, e eu posso ter baixo débito cardíaco, baixa perfusão e baixa oferta de oxigênio, mesmo com uma PM 70 ou 80, assim como o contrário também é verdade. Em muitos casos, assim, pacientes que estão com PAM de 60 ou 58, pós-operatório, sob anestesia geral, ou sob efeito de sedativos, você vai olhar lá e esse paciente não apresenta nenhum sinal de choque. Então, eu quero que vocês gravem bem que choque não é hipotensão. Tá? Não é tão simples assim. Eu vou precisar de um exame físico, eu vou precisar avaliar o paciente como um todo para tentar ver se esse paciente está mesmo em choque ou não. O débito cardíaco talvez seja aquela variável que é mais importante de ser estimada dentro de um quadro de choque, tá? A gente não tem como mensurá-lo sem ferramentas específicas. É possível mensurar o débito cardíaco através de um ultrassom e é possível mensurá-lo através de outras ferramentas mais invasivas, como a termodiluição transpulmonar ou o cateterismo direto de artéria pulmonar. Tá? Entretanto, isso fica mais para o âmbito de terapia intensiva, casos assim muito específicos de choque refratários, o espectro mais grave do choque. Na maioria das vezes, você vai mesmo utilizar um ultrassom para pegar e mensurar o débito cardíaco, que nada mais é do que o volume de ejeção do ventrículo esquerdo em ml vezes a frequência cardíaca, tá? Se você ajusta ele para a superfície corporal, então você tem o índice cardíaco
que é o que a gente utiliza para ver se está adequada essa oferta. É uma variável que expressa eminentemente fluxo, tá? Então, essa é a diferença, né? O choque é um problema de fluxo, é baixo fluxo, fluxo insuficiente. É diferente de pressão, tá? Eles estão relacionados sim, mas não de forma linear, eles não são sinônimos, tá? É por isso que eu gostaria que vocês, frisando novamente, que desvinculassem o diagnóstico de choque de hipotensão, que não é necessariamente a mesma coisa. Outra variável que é interessante de você levar em consideração é a hemodiluição no choque, né? Aqui vocês estão vendo aqui o paciente hemoconcentrado, né? O hematócrito aqui acima de 50% e o débito cardíaco. E conforme você vai reduzindo o hematócrito, né? Tornando o plasma mais fluido, menos viscoso, você vai tendo um aumento importante do débito cardíaco. Então, é normal no choque você ficar anêmico, assim como a gente tem anemia fisiológica da gravidez, porque a gestação precisa de aumento de fluxo sanguíneo. No choque também, como um mecanismo assim, fisiológico de adaptação, o organismo costuma trabalhar com níveis mais baixos de hemoglobina. Qual que é o impacto disso na prática? Que hoje o nosso limiar de transfusão nos estados de choque é muito menor do que era há 20 ou 30 anos atrás, quando a gente tentava manter todos os pacientes com uma hemoglobina de 10 ou mais. E hoje a gente sabe que a maioria dos adultos saudáveis não vai ter déficit de hemoglobina, de carreador de oxigênio, né? Se você conseguir manter esses pacientes com hematócrito ao redor de 30%, 28%, uma hemoglobina ao redor de 7 gramas por decilitro. Sempre lembrar da microcirculação, que é o que a gente não consegue enxergar nem medir na prática. Isso aqui é uma técnica experimental de tirar fotografia da microcirculação embaixo da língua, que é espectroscopia de luz polarizada ortogonal de campo escuro. É uma câmera free que se coloca aí debaixo da língua. E aí vocês estão enxergando aqui no estado de normalidade, os capilares, né, todos funcionando bem. E aqui vocês estão olhando no estado de choque distributivo, as hemácias basicamente passando em fila indiana, lentamente, os capilares bastante afetados por esse estado de choque, né? Idealmente a gente deveria ter uma ferramenta para utilizar, para conseguir enxergar isso aqui na beira do leito e conseguir utilizar como parâmetro para a ressuscitação, mas isso ainda é muito distante da nossa realidade. Num quadro de choque hemorrágico, essa aqui é uma revisão bastante recente aqui, eu tirei apenas esse slide aqui para mostrar que os fatores iatrogênicos, assim, que a gente está acostumado a lidar e tentar prevenir, principalmente no pré-hospitalar, né? Então, evitar a infusão de cristalóides frios, né? Porque isso causa hipotermia e hemodiluição. Depois, como eu vou mostrar mais adiante, o uso de solução salina em excesso está associado com algum grau de acidose, por causa do excesso de íons cloro, né? Junto com a exposição ambiental. Isso tudo leva à depressão de hemácias, né? A perda sanguínea, fatores de coagulação e de plaquetas, tá? Com redução da capacidade de coagulação, de estase da hemorragia, ok? Além disso, no choque, no politrauma principalmente, a gente tem dano tecidual que ativa toda a cascata de inflamação, causando, como eu disse, aquele aumento do metabolismo tecidual e de disfunção orgânica, né? Outra coisa que apareceu da fisiologia no choque nos últimos 10 anos foi que se vislumbrou essa pequena florestinha que vocês estão vendo aqui na superfície dos endotélios, que a gente chama de glicocálix, tá? Na época que o Starling formulou a equação dele de equilíbrio coloide-osmótico das pressões que mantêm o fluido dentro do vaso, né? Equilíbrio entre pressão endostática e pressão coloide-osmótica, ele não sabia que existia o glicocálix, ele não tinha como enxergar isso. Isso foram técnicas avançadas de microscopia eletrônica que conseguiram mostrar. E conseguiram mostrar também o dano que ele sofre, né? O glicocálix é responsável, junto com o equilíbrio de Starling, de manter as proteínas plasmáticas dentro do vaso. E nos estágios de choque distributivo, choque hemorrágico, você tem dano desse glicocálix, tornando a unidade
endotelial muito mais permeável à proteína e causando edema significativo, tá? Então esse edema, como eu já falei para vocês, ele pode complicar bastante a difusão de oxigênio nos tecidos. Então é uma coisa para a gente levar em consideração quando a gente for ressuscitar. E sobre o lactato, né? Essa molécula que a gente mede rotineiramente na suspeita de choque, esse exame ele nos ajuda a fazer o diagnóstico de choque e ele também é um alvo terapêutico para o nosso tratamento, né? Da onde que vem o lactato? Então vocês estão lembrando aqui da bioquímica básica. Nós estamos aqui dentro da mitocôndria, onde tem o ciclo de Krebs, a glicose é queimada junto com o oxigênio para pegar e gerar ATP, ok? Mas existe uma via alternativa, tá? Onde a glicose ela pode ser queimada sem oxigênio, tá? Para gerar o piruvato, que pode ser utilizado como substrato dentro da mitocôndria para gerar o ATP. Esse processo vai gerar muito menos ATP, ele é muito menos energeticamente interessante do que a via normal com oxigênio, mas ele pode ser desencadeado em casos de carência de oxigênio, até porque o lactato pode ser utilizado por muitas células, como células do músculo e células do sistema nervoso central, como um substrato alternativo de energia. Tá? Então, a hiperlactatemia, nos estados de choque, ela é, ao mesmo tempo, um indicador do estado de choque e de uma adaptação metabólica ao estado de choque. Tá? O lactato ele não é veneno, essa foi um grande mito que se criou, de que a acidose lática era por si só o que matava os pacientes. Não, ele é um fenômeno paralelo que te mede o quanto que o metabolismo está alterado. Por isso, então, ele serve como diagnóstico do estado de choque, a lactatemia, e se as suas medidas terapêuticas estão melhorando o paciente, então você repete o lactato a cada 2 ou 4 horas, e se esse lactato está melhorando, você sabe que você está no caminho certo para resolver esse estado de choque. Você está ajudando a mitocôndria a retornar para o seu estado natural de função. Então, de novo, o lactato sérico, ele serve para diagnóstico dos estados de choque e como alvo terapêutico para ser utilizado para monitorizar o tratamento. Tá? Então, a partir dessa relação entre oferta e consumo de oxigênio, que vocês estão vendo aqui em azul e vermelho, é que se criou esse conceito de DO2 crítico, ou oferta crítica de oxigênio. Tá? Aqui vocês estão vendo o normal da extração de oxigênio, onde a oferta e o consumo de oxigênio estão exatamente equilibrados, em torno de 400 ou 380 ml por minuto por metro quadrado. E no choque distributivo, aqui a gente está vendo o exemplo de choque séptico, né? Como isso é alterado. Então, você aumenta a oferta de oxigênio, mas como o consumo de oxigênio também está aumentado, então o DO2 crítico ele vai se deslocar. Então, você precisa de mais oxigênio para compensar pelo hipermetabolismo induzido pelo estado de sepse, tá? Então, esse slide é só para estressar novamente, para demonstrar novamente a importância de sempre você estimar o quanto que está sendo ofertado de oxigênio e o quanto que está sendo consumido. O lactato é uma forma indireta de você examinar isso. E a outra forma de você examinar isso, que é complementar ao lactato, é a saturação venosa de oxigênio. Tá? Então, se o seu paciente ele não resolveu o estado de choque com a ressuscitação inicial, você vai inserir um catéter dentro, venoso central, que vai ficar localizado na veia cava superior. A partir daí, então, nós temos a saturação arterial de O2, tá? Que é mensurável através da oximetria e da gasometria arterial. Esse oxigênio vai ser utilizado pelos tecidos, vai ser captado do tecido, e a gente pode pegar a gasometria venosa também, tá? Então, pegar uma amostra de sangue venoso desse acesso que está na veia cava e medir essa gasometria, você vai ter a saturação venosa central de O2, tá? Essa diferença entre saturação arterial e venosa central te dá uma ideia de como está a demanda tecidual de oxigênio. O ideal, tá, o normal, é que pelo menos a saturação venosa seja em torno de 70%. Isso significa que a demanda tecidual de oxigênio está
está adequada, está sendo suprida, né? Então a gente não tem como medir na beira do leito exatamente, até tem como, mas é extremamente trabalhoso você avaliar e medir, mensurar diretamente a DO2 e a VO2 para fazer, estimar como está essa relação. Mas uma amostra de gasometria arterial e uma amostra de gasometria venosa já te dão uma bela ideia de como é que está esse processo todo, tá? Porque se você conseguir manter essa saturação venosa ao redor de 70%, você sabe que o tecido ele está recebendo oxigênio suficiente para funcionar. Se a gasometria venosa estiver abaixo de 70%, 60%, 50%, 40%, então você sabe que a extração tecidual está aumentada e você tem que fazer alguma coisa, manipular alguma variável hemodinâmica para melhorar. O que você pode manipular? Pode manipular a pré-carga, pode manipular a contratilidade cardíaca ou pode transfundir para aumentar a hemoglobina. E isso vai depender da avaliação de cada caso, o que cada paciente está precisando. Se você tem um paciente que tem uma fração de ejeção de 30%, não adianta você aumentar a hemoglobina, você vai ter que melhorar a performance da bomba. Se você tem um paciente que tem um coração normal, mas tem uma hemoglobina de 5, não adianta você pegar e melhorar a performance da bomba, você vai ter que dar hemoglobina. Se você tem um paciente que tem coração normal e está com uma hemoglobina de 10, não adianta fazer nada disso. Você provavelmente vai ter que avaliar se esse paciente não está precisando de mais volume, expandir a pré-carga. Então, o tratamento dos estados de choque ele é uma avaliação de todas essas variáveis que nós comentamos até agora. Como está a pré-carga do paciente? Como que está a pós-carga do paciente? Como que está a contratilidade? Como que está a hemoglobina? E cada uma desses componentes eu tenho que pegar e avaliar e corrigir o que tiver errado para conseguir melhorar o estado de choque. Então, como é que eu reconheço o choque na prática? Né? O choque, como é a carência de oxigênio, né, uma oferta inadequada de O2 aos tecidos, então eu vou ter sinais no exame físico dessa baixa função tecidual. E cada órgão vai ter a manifestação, tá? Importante, assim, saber que alguns órgãos entram em falência mais rápido do que outros, então os fenômenos não acontecem, assim, absolutamente em paralelo, tá? Alguns órgãos entram em falência mais frequentemente do que outros, mas de forma geral, assim, o que eu posso encontrar? Geralmente eu tenho alteração do estado mental, principalmente nos idosos, tá? Com o que a gente chama de delírio, né? Que é déficit de atenção, desorientação espacial e temporal, né? Nas extremidades, que é muito importante examinar a perfusão capilar, então palpar a extremidade superior, pegar na mão e palpar a extremidade inferior, pegar no pé dos pacientes onde você está suspeitando de choque. Normalmente elas estão frias, exceto na sepse, quando elas podem estar quentes, porque a sepse é um modelo de choque distributivo, onde o problema é vasodilatação excessiva, né? O tempo de enchimento capilar está aumentado comparado com o seu. A gente tem a hiperlactatemia, que eu já expliquei a origem, e uma SVO2, que eu também já expliquei a origem, que é inferior a 70%. Tá? Normalmente os indivíduos vão estar taquipneicos, com sinais de esforço ventilatório por falta de oxigenação da bomba respiratória, da musculatura respiratória. E se o pulmão já estiver intrinsecamente afetado, você já vai ter uma redução da relação PO2-FO2, que eu expliquei para vocês o que é na aula de insuficiência ventilatória, que vai estar menor do que 300. O abdômen vai apresentar sinais de distensão, com ilho paralítico. O rim vai apresentar redução do débito urinário, vai estar menor do que meio ml por quilo por hora, e a creatinina sérica pode estar aumentando já mais do que 0,3 em relação ao basal. A maneira como a gente avalia a função hepática é a hiperbilirrubinemia. O fígado é um órgão que é o que menos comumente entra em falência e quando entra em falência costuma fazer isso tardiamente nos estados de choque e ao mesmo tempo é um marcador prognóstico assim muito ruim. Quando você tem falência hepática no choque, isso costuma trazer um aumento de risco de morte bastante significativo. E do ponto de vista hematológico, pelo consumo dos fatores de coagulação, você costuma ter trombocitopenia e alargamento do tempo de protrombina, ok? Existe um score, que é o score SOFA, que é o Sequential Organ Functional Assessment,
que é utilizado, ele está disponível em várias dessas calculadoras aí nos smartphones, que é utilizado para você pontuar esses estados de falência e conseguir ter uma estimativa da gravidade do choque. Hoje ele é utilizado também para diagnóstico do quadro de sepse, né? Para cada paciente individualmente e ao longo do tempo. De novo, esses sinais aqui, eles sinalizam para a presença de choque e disfunção orgânica e independem da pressão arterial. Se eu tiver um paciente com uma PAM de 80, com esses sinais aqui, provavelmente ele está sim em estado de choque. Eu tenho como estimar alguma dessas variáveis que a gente comentou à beira do leito, tá? Por exemplo, se o indivíduo tem uma história de aumento de infusão hídrica por soro, ou porque ele tem insuficiência renal crônica, ou porque ele tem cirrose, e eu olho para ele, ele tem turgência jugular, né? Então eu posso saber que esse indivíduo tem aumento de pré-carga, provavelmente, ou alguma causa de choque obstrutivo, por exemplo, um tamponamento cardíaco ou um pneumotórax hipertensivo. Ao contrário, se eu vou examinar o indivíduo, ele está com mucosas secas, desidratado, perda do turgor cutâneo, então eu posso inferir que existe uma redução da pré-carga. Como eu falei, as mãos, a periferia, né, são o sinal para como é que está o fluxo periférico, então a estimativa de pós-carga. Mãos frias, pegajosas, sudoréticas, com perfusão ruim, então tem uma resistência vascular sistêmica que está aumentada. Já se eu palpar a mão e a mucosa está quente, mas porém com tempo de enchimento capilar ruim, então a resistência vascular sistêmica está reduzida, como é característica principal, novamente, do choque distributivo. E para estimular a função cardíaca, então a ferramenta que mais está ganhando espaço aí dentro do universo de urgência, emergência e terapia intensiva, pela sua facilidade de uso, de aquisição de habilidade, é o ultrassom à beira do leito, né, onde eu rapidamente consigo avaliar as duas janelas, a paraesternal de eixo longo e de eixo curto aqui, mais ou menos nessa posição aqui, mais a subxifoideia e também a apical de 4 câmeras. Em questão de 5, 6 minutos eu vou estar avaliando como é que está a função de bomba para ter uma ideia de classificação desse quadro de choque. Existe esse esquema que é clássico do ATLS para estimativa de perda volêmica do choque hemorrágico, né? Onde no indivíduo que está com frequência cardíaca normal e um pouquinho ansioso, mas ainda respirando normal, com pressão de pulso normal e pressão arterial normal, eu tenho uma perda volêmica estimada menor do que 15%, né? A partir daí eu começo a aumentar a frequência cardíaca e aumentar a frequência respiratória e demonstrar mais ansiedade, uma perda volêmica, nível de choque 2, perda volêmica entre 15% e 30%. Entre 30% e 40% eu já começo a ficar ansioso, confuso, a frequência cardíaca bastante já alterada, e a frequência respiratória também. E aí com perdas volêmicas maiores do que 40%, uma hemorragia muito grave, nível 4, aí eu já começo a perder a consciência e a minha frequência cardíaca estoura demais. Então, obviamente isso varia muito de pessoa para pessoa, porém é uma classificação razoável assim, para você estimar a perda volêmica, principalmente no cenário de pré-hospitalar, no atendimento do choque hemorrágico. Esse é o artigo mais importante para vocês lerem, é o artigo para complementar essa aula, tá? Além dos capítulos de medicina interna relevantes para o caso, para o tema. Esse artigo está lá no ambiente virtual de aprendizagem para vocês e foi escrito por autores muito relevantes dentro da literatura mundial em terapia intensiva. Então eu tenho um paciente que está com hipotensão arterial, tá? Preciso examiná-lo à beira do leito para detectar sinais de hipoperfusão tecidual, alteração de estado mental, pele pegajosa, tempo de enchimento capilar alterado, redução de débito urinário, taquicardia e elevação do lactato sérico, tá? Se esse paciente tiver assintomático normal, então trata-se de uma hipotensão sem choque e o diagnóstico inicial entra em outro rumo, ok? Mesmo que eu não tenha hipotensão arterial, acho que isso faltou nesse slide aqui, mas tiver esses sinais aqui, provavelmente eu estou lidando com estado de choque. Tá? Então, se eu tenho esses sinais, eu tenho choque circulatório. Pego o ultrassom,
estimo o débito cardíaco ou ASVO2, tá? E a partir daí eu vou pegar e vou classificar o estado de choque. Disparado hoje, a causa mais comum de choque, via de regra, é choque distributivo, também conhecido como choque séptico, tá? Por causa de infecções generalizadas, ok? Hipovolêmico 16%, obviamente isso aqui aumenta em centros que atendem trauma, como o Hospital Pompeia. Cardiogênico 16%, obviamente isso aumenta em hospitais que são específicos de cardiologia, tá? E as causas obstrutivas muito incomuns, e bem como o distributivo não séptico, que é o grande queimado, que é o choque do choque neurogênico, ou choque anafilático, bastante incomuns também. Ultrassom à beira do leito, ok? 5 minutinhos. Vou dar uma olhada, ver como é que está o coração. O coração está normal, está batendo bem, contralidade preservada. Então o problema é vasodilatação excessiva. A mão está quente, isso é choque distributivo, isso é choque séptico. Como que vai ser o tratamento desse paciente? Basicamente fluidos na quantidade certa, tá? Para pegar. E aí eu vou usar o ultrassom também para saber o quanto que é o fluido na quantidade certa, porque eu vou examinar a veia cava dele para ver como é que ela tá. Eu vou examinar o pulmão dele para ver se já tem linhas B de Kelly ou caudas de cometa no ultrassom, para ver como é que está a segurança de dar mais volume para ele, ok? E principalmente eu vou usar vasoconstritor, eu vou usar aminas simpatomiméticas que vão reduzir a vasoplegia dele, tá? Para conseguir pegar e dar tempo para os antibióticos funcionarem e melhorarem o estado de choque dele, que ele responde ao estado de choque. Se ao contrário, eu pego e vejo um coração que está pequenininho, alta contralidade, história de perda volêmica ou desidratação excessiva, então eu tenho um choque hipovolêmico. Esse paciente já contraiu os capilares dele ao máximo, tá? Já venceu toda a resistência. O tratamento desse choque é fluido e controle da fonte da hemorragia. Não, o ventrículo está grande, contraindo mal, problema de válvula. Bom, então eu tenho choque cardiogênico. Também eu tenho vasoconstrição aqui. Não adianta dar volume. O tratamento é inotrópico. Se for síndrome coronariana aguda, fazer cateterismo, utilizar suporte mecânico de urgência em casos muito selecionados e principalmente não pegar e dar volume para esses pacientes. E as causas de choque obstrutivo, como tromboembolismo pulmonar, tamponamento cardíaco, pneumotórax hipertensivo, eu posso achar sinais disso indiretos no ecocardio e aí tratar específico para a causa. Se for tamponamento pericardiocentese, se for pneumotórax hipertensivo, a drenagem pleural, e se for tromboembolismo pulmonar, o uso de trombolíticos conforme os casos selecionados. Então, via de regra, assim, já dei alguma linha geral de tratamento. Seguindo, então, nesse artigo, as fases de tratamento do choque, a fase de salvamento imediato, onde eu tenho que utilizar os recursos da minha mão para obter uma pressão arterial mínima, uma PM mínima aceitável para manter perfusão de órgãos e tecidos e salvar a vida do doente. Isso é ambiente, contexto de pré-hospitalar e sala de emergência. Optimização, idealmente, já é feita na unidade de terapia intensiva, nos países de primeiro mundo. Aqui no terceiro mundo, como a gente tem muita carência de leite de terapia intensiva, então um exemplo é o nosso hospital geral, muitos desses casos são tratados dentro do ambiente de emergência. Então eu tenho que providenciar, disponibilizar oxigênio de forma suficiente através de ventilação mecânica, monitorizando lactatemia e saturação de veia cava para otimizar o débito cardíaco. A estabilização do suporte orgânico, aí já entra a hemodiálise, outros recursos terapêuticos mais avançados. Tipicamente isso é feito sim dentro da unidade de terapia intensiva, onde a gente também procura minimizar as complicações do estado de choque, principalmente trombose venosa profunda, delírio, a perda de massa muscular e de capacidade neuromuscular, que é a polineuropatia do doente crítico, né? O sangramento vasointestinal, as complicações infecciosas decorrentes da invasão com tubo orotraqueal e de catéter. Né? Então, isso é dieta precoce, sedação mínima necessária, as profilaxias farmacológicas, e isso tudo é feito dentro da unidade de terapia intensiva. E também não dá volume excessivo. E descalonamento, quando a gente vai começando a retirar os agentes vasoativos daqueles pacientes que melhoram, já procurando utilizar diuréticos ou
hemodiálise, hemofiltração para atingir um balanço de fluidos negativo. Em relação a acessos venosos para a ressuscitação, né, é importante você selecionar os acessos venosos adequados para aquilo que você precisa. Para choque hemorrágico, tá? Politraumatismo, úlcera, doença ulcerosa péptica, o que eu preciso é volume rápido, seja para coloide, cristalóide ou hemoderivados, eu preciso que esses produtos entrem rápido dentro da circulação. Então, é imbatível o acesso venoso periférico calibroso, tá? Aqui vocês estão vendo o abocate, a gente chama isso de dispositivo de catéter sobre agulha, tá? Como é que isso é inserido? Ele tem o bisel, a ponta biselada, o catéter de material polimérico plástico, tipicamente PVC está aqui, uma antecâmara, tá? Então você vai inserir isso dentro da veia, quando você enxerga que o sangue está na antecâmara, você vai pegar, vai desenrolar, vai avançar o catéter por cima da agulha que você vai manter no local. Ele utiliza o sistema francês, tá? Que quanto maior o número, menor o calibre. Então aqui vocês estão vendo um abocate 22, um abocate 20, e aqui deve ser um abocate 18 ou 16. Por que ele é importante, então, quando eu preciso de rapidez? Porque ele é curto e calibroso, tá? Então a resistência vascular que ele impõe para o fluido é muito menor, consequentemente aí o fluido vai ser mais rápido. A infusão de fluido vai ser mais rápida. Então, um abocate número 14 ou 16, numa veia periférica, eu consigo infundir aí 1 litro de solução cristalóide em questão de minutos, o que é muito importante nos pacientes que estão com perda volêmica aguda significativa. Já esse catéter ele é essencialmente diferente no seu design e o seu propósito. Tá? Que vocês estão vendo o acesso venoso central típico, esse é um acesso de 3 vias. Por que eles têm vias diferentes? Porque várias das infusões de drogas vasoativas são incompatíveis, então você precisa ter vias diferentes para que elas não se misturem na hora de infundir. Tá? Eles são compridos, tem geralmente 18 centímetros de comprimento, tá? A maioria deles vai ficar inserido até 15 centímetros, para que a ponta fique na extremidade distal da veia cava superior, né, quase no átrio direito. Isso aqui é inserido via subclávia, ou via jugular interna, ou via femoral. Tá? Existe um risco de infecção inerente à sua permanência, mas essa é a forma adequada de você monitorizar a saturação venosa de O2 na veia cava superior e de infundir drogas vasoativas para evitar extravasamento e necrose nos acessos periféricos. Ele não é um catéter de rápida infusão de líquidos, então ele não é, repito, a primeira opção para a ressuscitação. Se você precisa ressuscitar e não tem nenhum acesso periférico, você tem que pensar na via intraóssea em primeiro lugar, e, em último recurso, num acesso de diálise, num catéter de Shirley, porque esse sim é calibroso e pode permitir uma ressuscitação volêmica agressiva. O acesso venoso central não serve para ressuscitação volêmica agressiva. Então, naquela fase de tratamento do choque de optimização, tá? Não na fase de salvamento inicial, na fase de optimização, frequentemente você vai precisar então de acesso venoso central e de uma pressão arterial média, tá? E invasiva para monitorizar adequadamente a pressão, porque os monitores oscilométricos eles erram muito nos valores de pressão arterial quando utilizados nos pacientes em estado de choque. Eles têm uma precisão bastante razoável nos estados de normalidade, mas nos estados de choque eles erram bastante na estimativa da pressão arterial média. Então, de novo, né, utilizando o mecanismo de Frank-Starling, a nossa ideia sempre na ressuscitação volêmica é você melhorar o volume, o débito cardíaco, evitando aquele estado de edema, hipervolemia e congestão, certo? Então, qual que é a melhor ferramenta que a gente pode utilizar na prática hoje? O ultrassom à beira do leito, né, para evitar o volume que vai causar edema. Então, a ressuscitação ela tem que ser limitada com parâmetros objetivos medidos à beira do leito. Há anos se discute qual que seria a melhor tipo de solução para a ressuscitação, tá?
a famosíssima batalha cristalóide versus coloide. Nos últimos 10 anos, essa batalha pendeu bastante para o lado dos cristalóides. Eu diria que hoje a batalha é muito maior é que tipo de cristalóide que nós vamos utilizar. Tá? Aqui vocês estão vendo aqui o cristalóide padrão, que é a solução de cloreto de sódio a 0,9%, também chamado de soro fisiológico. E aqui vocês estão vendo o coloide padrão, que é a albumina humana, né, a 5%. Então tem esse estudo grande, que foi o All-Bios, que comparou a infusão de albumina ou de cristalóide em situação de choque séptico. E aqui vocês podem ver curvas de mortalidade dentro de 90 dias, de 3 meses, praticamente idêntica entre os pacientes que utilizaram albumina ou que utilizaram cristalóides. Esse estudo ele mostrou a segurança da albumina, tá? Porém, a albumina é uma solução de altíssimo custo, tá? Então, pelo custo e por não ter comprovado uma efetividade maior, ela deve ser reservada para casos assim muito específicos de pacientes extremamente hipoalbuminêmicos, onde as soluções padrões podem causar um quadro de edema muito importante e deletério. Quais são esses pacientes? Os pacientes grande queimado grave, os pacientes cirróticos, né? Ou eventualmente pacientes que têm albumina menor do que 2 por outras causas, né? Em estado de choque, tá? Porque daí realmente a solução cristalóide, por causa do comprometimento do Frank Starling, aumento da permeabilidade capilar, a quantidade de fluido que vai ficar dentro do vaso ela é muito menor. E aí você vai precisar de grandes volumes de excitação, causando um quadro de edema significativo, tá? Na enorme maioria dos pacientes, assim, 99% dos casos, a solução que você vai utilizar para a ressuscitação é a solução cristalóide. Uma outra forma de colóide que foi muito utilizada e muito testada foi o hidroxietilamida, amido derivado de batata, né? E de várias formas, e até que surgiram esses dois estudos aqui, razoavelmente recentes, que associaram o hidroxietilamida a aumento de creatinina sérica, aumento da necessidade de hemodiálise e aumento de mortalidade quando comparado com as soluções cristalóides, tanto salina isotônica quanto Ringer. Então, o hidroxietilamida como solução colóide, ele deve ser evitado, já foi proscrito de utilização de vários países de primeiro mundo, né, depois da publicação desses estudos. Esse estudo muito recente também desse ano, né, comparando a solução cristalóide balanceada, que é o nosso Ringer lactato, com a solução salina em pacientes criticamente enfermos, tá mostrando aqui que a concentração de cloro é muito maior com a solução salina, tá, que tem 154 mEq de cloro para cada litro, contra a solução balanceada, né, que tem muito menos cloro por litro, acho que é 100 ou 90 miliequivalentes de cloro por litro. E o que isso causa? Uma acidose metabólica, tá? Então aqui a concentração de bicarbonato mais baixa na solução salina, isso é evidência indireta de acidose metabólica, veja que não é negligenciável o efeito, com um aumento discreto, mas detectável de eventos renais importantes em 30 dias, tá? E uma tendência a maior mortalidade em 30 dias. Então, a solução fisiológica hoje ela é uma solução que ela tem risco, tá? Se você for precisar usar uma solução de ressuscitação cristalóide, a preferência é para o Ringer lactato pelo maior estresse no equilíbrio ácido básico por causa da menor concentração de íons cloro administrada principalmente para a ressuscitação maciça em indivíduos críticos. Bom, em relação à ressuscitação com fluidos, era isso que eu tinha para dizer. Em relação a drogas vasoativas, tá? O que são drogas vasoativas? São aminas simpatomiméticas que vão principalmente regular o tônus vasomotor naquelas arteríolas, mexendo na pós-carga principalmente, e estimulando os receptores simpáticos do nosso sistema nervoso autonômico, tá? A gente tem os receptores alfa, que ficam principalmente na periferia, né, e causam vasoconstrição periférica, e os receptores beta, beta 1, que fica na periferia, e beta 2, que fica no coração,
Beta 2 responsável pelo aumento da contratilidade cardíaca, tanto do inotropismo quanto do cronotropismo. Então, dependendo de como você modifica essas moléculas que imitam os nossos catecolaminas endógenas, você vai ter diferentes efeitos, né, de estimulação. A epinefrina e a norepinefrina são os protótipos que a gente tem hoje para estímulo alfa-adrenérgico, e a dobutamina é o protótipo que a gente tem hoje para o estímulo beta-adrenérgico, tá? Então vejam que em relação à pressão arterial, a norepinefrina é hoje a nossa catecolamina que tem o maior efeito de pressão arterial, seguida pela dopamina, e a dobutamina é o nosso estimulante cardíaco preferencial. As outras drogas, isoproterenol, dopexamina e fenilefrina, não são mais utilizadas corriqueiramente no tratamento dos estados de choque. Então, para gravar, quero fazer vasoconstrição com estímulo alfa, norepinefrina. Segundo lugar, epinefrina. Quero aumentar o débito cardíaco através do estímulo beta, dobutamina é o protótipo, tá? A dopamina é uma droga que ela fica bem aqui no meio, ela estimula tanto alfa quanto beta e esse estímulo é dose dependente. Tá? Existe uma outra droga que é a vasopressina. Ela utiliza receptores presentes na musculatura lisa também das arteríolas, que causa vasoconstrição importante, tá? Com algum efeito de antidiurético renal, porque essa é o efeito dela fisiológico que a gente tem, e que tem sido explorada nos últimos anos como também um vasopressor para ser associado com a norepinefrina nos casos de choque que estão relativamente responsivos à norepinefrina, choque vasodilatador. Então esse estudo aqui comparou alvo de pressão arterial, qual é a dose que eu tenho que usar de catecolamina no choque. Ele randomizou os grupos uma PAM ao redor de 70 a 75 ou de 80 a 85, tá? Que vocês estão vendo os dois grupos e a diferença de pressão mantida, e não houve melhora de sobrevida no grupo onde você utilizou mais catecolamina. Então, manter uma PM ao redor de 70 é suficiente para a maioria dos pacientes, a enorme maioria dos pacientes nos estados de choque. Esse estudo, que foi o SOAP-2, publicado em 2010, comparou dopamina versus norepinefrina nos estados de choque cardiogênico, séptico, e a dopamina ela foi inferior à norepinefrina em relação à sobrevida. Principalmente, isso não está nesse slide aqui, nos casos de choque cardiogênico. Então, hoje a dopamina é uma mina simpatomimética que ela está relativamente relegada a casos assim muito específicos. Praticamente foi abandonado o uso dela no choque séptico. Surviving Sepsis Campaigns fala claramente que no caso de choque séptico a droga de escolha é a norepinefrina, e para choque cardiogênico, então, a dopamina, que era bastante utilizada, como ela aumentou a mortalidade no estudo SOAP-2, hoje para choque cardiogênico a droga de escolha é a combinação de dobutamina, e se não for suficiente isoladamente, você combinar com baixas doses de norepinefrina. A vasopressina, ela aumenta bastante a pressão e reduz bastante a necessidade de norepinefrina nos pacientes com choque distributivo, choque séptico, tá? Porém, nesse estudo, que foi o VAST, não houve redução de mortalidade, embora as curvas estejam aqui separadas, né? Uma maior probabilidade de sobrevida nos pacientes que utilizaram vasopressina combinada com norepinefrina, mas estatisticamente não dá para a gente dizer que houve uma redução de mortalidade com o uso de vasopressina. Então é um vasopressor de resgate hoje, né, que aparentemente não apresenta assim uma vantagem assim de desfecho duro mesmo, de desfecho clinicamente relevante quando você o utiliza, mas é para você conseguir melhorar o seu controle sobre a vasoplegia nos casos de tratamento. Acho que esse é o último slide, né? Isso é tudo que eu tinha para mostrar para vocês nessa aula. Tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida que vocês tiverem, eu estou acessível pelo Alva ou pelo Google Classroom para a gente discutir, né? E foi um prazer estar com vocês aí de novo nessa discussão. Um abraço.